Fala, meus kadoshis, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast 01, o piloto. Vamos começar aqui, vamos trocar um bate-papo aí, Diego, aqui, falar sobre as experiências de vida da gente, sobre a experiência na fé, sobre o nosso testemunho e algumas perguntas que vocês mandaram também pra gente no Instagram. Fala aí, Diego. Então vamos começar, né, com as perguntas dos nossos seguidores, né? Falando sobre um pouco de fé e perguntando também, né? Principalmente tem um aqui que mandou falando de renunciar, né? Que a gente, quando dá um passo na fé, a primeira coisa que a gente tem que fazer é renunciar às coisas do mundo, né? Mas aí, Diego, conta aí um pouco sobre a sua experiência, né? Sobre a sua jornada lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como você começou, como você deu aqueles primeiros passos, né? Pra estar onde está hoje, assim, na fé. Então, Kevin, eu nunca fui católico de berço, sempre, por mediação do meu pai e da minha mãe, eu era espírita, frequentava o centro espírita e nunca tinha muita ligação com a igreja católica. Sim. Aí fui convidado para ir para a missa da saúde, ia, mas nunca ficava, né, para o momento de adoração, sempre para o momento da missa. Até o momento que eu estava passando por uma dificuldade em casa, aí eu fiquei para o momento de adoração. E nesse mesmo dia eu conheci Padre Marcelo, fui deixar minha irmã no cantinho de Sofia, ele falou comigo, me chamou para ser cerimoniário, Sim. eu com muita vergonha, como eu tenho até hoje, aí ele disse, venha ser cerimoniário, aí eu sem saber o que era, eu não sabia o que era ser cerimoniário, só sabia ser coroinha, porque coroinha todo mundo fala, mas mesmo assim, né? Pra quem não sabe, Padre Marcelo é nosso pastor, é nosso pescador de homens. Aí eu sempre muito, assim, com vergonha, né? Muito com medo do que iam achar, por conta... Também tinha medo de dar um passo na fé e... Mas, e antes de você ser cerimoniário, você já tinha a primeira comunhão, já tinha não, crisma, já... eu... Vamos devagar. Sim. Minha avó me ensinou dos passos, sempre fez questão de me batizar, de fazer a primeira Eucaristia. Eu estudei no arquidiocesano, então foi uma dos primeiros passos foi lá no Arque, com o Monsenhor, né? Que eu fiz a minha primeira comunhão lá, minha primeira Eucaristia, fiz a catequese. E assim foi quando eu comecei meus passos na fé, né? Massa, massa. Mas e aí, velho, como é a jornada para se tornar cerimoniário? Tenho curiosidade. Já recebi esse convite aí já, mas Foi eu mesmo. creio que já tô um pouco mais velho para estar lá com vocês ali. Mas nunca é tarde, né? Então, a jornada não é tão difícil, né? Não é tão difícil assim a gente ter a jornada de ser cerimoniário, né? Tem as formações que a gente tem que Sim. fazer para saber os objetos litúrgicos. E aceitei, né? Voltando ao assunto, eu aceitei o convite de Padre Marcelo depois de muita insistência dele. Aceitei. E hoje sou cerimoniário lá na paróquia de Padre Marcelo, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Orlando Dantas. Estou trabalhando agora aqui na Rádio Cultura e foi onde a gente se conheceu lá, né? Naquela convivência Sim. da paróquia. E é isso, a nossa caminhada de fé, né? E eu falei muito quando nas conversas com o Padre Marcelo, dizendo que minha fé começou no momento que minha mãe estava passando por uma dificuldade e eu, nesse momento, só tinha a recorrer a Deus mesmo, porque eu senti que num momento de oração, Deus ia me atender, Sim, sabe? sim. É nesse momento de anseio que a gente sempre procura ele, né? Mas tem muita gente que faz o quê? Nesses momentos de anseio, vai lá, busca Deus e depois esquece de tudo aquilo que ele passou, de tudo o que Deus foi apresentado ali nesse momento de anseio e simplesmente abandona novamente a fé e, consequentemente, né? Já dizem, Deus dá, mas Deus toma também. Mas eu acho muito interessante o cerimoniário porque, velho, vocês sabem, tipo, todos os ritos, sabem tudo ali. Eu tenho bastante curiosidade, hein? Até nem aprender tudo isso aí também, velho. É mesmo, mas a gente tem gente que brinca, né? Mas é muito importante, né? Até Padre Marcelo faz agradecimento, agradece a gente lá, a nosso coordenador, né, que é Cauã, que ele fica se preocupado porque a gente tem a formação certa. Então a gente sabe qual é o rito, sabe qual é a hora.
Então, mesmo com nervosismo ali, sempre tem um que tá ajudando a gente, tenha calma, vai Sim. dar certo. E Muitas vezes ele chega lá e já tá tudo pronto, só é subir no altar. E tem outra coisa, né? Que o cerimoniário é um passo para você se tornar padre ali também, né? Porque você também, tá no altar servindo, e na maioria das vezes são jovens e homens, justamente por causa disso, né? Para que ali você se interesse e se for o seu destino, se for reservado aquilo ali para você, você siga adiante como padre. isso é verdade. Cada um tem seu chamado, né? Cada um tem a sua vocação. Tem a vocação para o sacerdócio, tem a vocação para o matrimônio, né? E sacerdócio não é só ser padre. Sacerdócio é ser pai mesmo, sabe? Em casa. Quando você tem uma família, tendo um matrimônio, você tem que ser um sacerdote, sabe? Como um padre mesmo. Mas é que nem você falou mesmo. É um passo para o descobrimento da vocação também. Não, tipo, eu vejo que geralmente alguns saem dali, né? Tipo, começa como coroinha, depois vai para cerimoniário e depois vai, se for da sua vocação, como você falou, aí vai para o sacerdócio. É muito legal mesmo, muito legal essa questão aí. Eu já fiquei bastante interessado. Tem até as brincadeiras, né, que o Padre Marcelo faz com a gente ali, querendo que a gente se torne padre. E vai perguntando. Até Diego aqui, ele É já, mesmo, já foi. tentou já jogar Diego lá, mas Diego disse que não é a vocação dele, né? E a gente respeita ali. E se conforme for durante o tempo, foi isso que Deus destinar a ele, que seja assim, né? Isso mesmo. E faz parte do discernimento, né? A gente faz o discernimento vocacional, né? Porque quando a gente também vai para o encontro vocacional, tem gente que acha que vai para o encontro vocacional e já vai entrar e já vai ser padre. Sim, sim. Não, a gente faz um discernimento aí nos encontros vocacionais, você faz os encontros ainda para ver se é aquilo mesmo, depois você... não é que você nem escolhe, depois vai passar um tempo, aí vamos ver se você tem uma carta que faz. Isso quem sabe explicar mais é nosso pastor, o Padre Marcelo, né? Velho. Aqui eu acho que a gente já conheceu um pouco da história, né, do Diego aí. Agora vou eu falar um pouco sobre a minha, né? Para quem não sabe, eu sou natural de Itabaiana, mas cresci em Coronel João Sá, Bahia. É o interior, divisa com Sergipe ali. E lá eu comecei minha caminhada, né? Eu comecei a fazer Eu sempre ia para a igreja com meus pais, com a minha família. E comecei a minha primeira comunhão lá, na Bahia. Só que aí, no decorrer do tempo, a gente acabou que se mudou para cá, para Aracaju. Aí, como muda tudo, né? Muda todas as questões, tem algumas coisas que mudam ali. Eu tive que recomeçar a primeira comunhão aqui, lá na Igreja dos Capuchinhos. Aí comecei, fiz a primeira comunhão lá, mas não segui adiante, porque geralmente quando a gente é mais jovem, quem leva a gente para a igreja são nossos pais, né? E aí meus pais se distanciaram da igreja e eu também me distanciei. Eu tava naquele momento mais rebelde ali, né? Tava entrando na pré-adolescência e tal. E você sabe que a gente não tem essa maturidade nem discernimento para seguir. Se não tiver Verdade. alguém ali mesmo levando a gente. E aí foi quando eu fui convidado também, acho que é uma grande porta de entrada, assim, principalmente para gente jovens aqui de Aracaju, é a Missa da Saúde. Fui convidado para a Missa da Saúde por alguns amigos e fui a primeira vez. Fui muito receoso, porque fazia muito tempo que eu não ia para a igreja, muito tempo mesmo. Nem lembrava mais como eram os ritos, nem nada. Só ia lá e você olha pro lado, né? Tá fazendo, você faz também, né? É bem engraçado que a gente faz Foi isso. assim mesmo. E aí eu fui indo. E conforme eu fui indo, fui me aproximando mais. Aí toda quarta eu ia. E aí eu já conhecia o Padre Marcelo do Dom Luciano, porque fica próximo da minha casa aqui em Aracaju. E minha irmã, ela frequentava lá. E aí foi um dia que ele foi na minha loja, que eu tinha uma loja no Shopping Premium. E aí ele foi lá e eu acabei conhecendo ele e tal. Foi bem rapidinho ali, ele deu uma bênção na loja. E aí, em outra oportunidade, eu lembro que na missa ele pediu doação para uma turma de jovens, de crianças que ele tem lá à tarde, né? Que ele dá, acho que é um reforço escolar, Um não me reforço, recordo o que é. E aí eu fiz uma doação de algumas sandálias. E aí eu fui me aproximando mais, né? Fiz essa doação de sandália e ele já começou a me ver mais, né? Começou a me ver mais ali. E teve um dia que eu
Eu comecei a ir, parei de ir na quarta porque eu não sou da noite, eu sou mais do dia. Eu confesso, eu gosto mais. Eu rendo mais durante o dia. Durante a noite eu já não sou muito assim. Então, comecei a ir na sexta-feira, meu dia, né? Que é a bênção da saúde. E nessa sexta-feira, ele olhou pra mim e falou bem assim: quero conversar com você. Aí eu, ixi, o que é, hein? Eu já não tenho. Tipo assim, eu só ia porque eu tava passando por um momento, assim, muito difícil da minha vida financeiramente, com vários problemas pessoais. Eu ia e eu me sentia confortável lá, sabe? Me sentia acolhido. Agora, se você me falar que eu sabia os ritos, porque ficava de joelho, porque tal, eu não sabia nada, não lembrava mais. E engraçado você falou, né, que ele fala, eu quero falar com você. Comigo também teve essa parte aí. Ele queria falar comigo e sempre no final da missa eu escapulia pra lá, ele mandava depois mensagem, falar comigo. Rapaz, você não apareceu, aí É, eu tive que ir embora, não sei o quê, mas é aquela coisa, né, quando a gente dá o... Mesmo que a gente tenha dado o primeiro passo, né, que é o batismo, que é a primeira Eucaristia, mas quando a gente volta, a gente se sente em casa, sabe? sim. Sente que ali não era do lugar onde a gente deveria ter saído. É na nossa casa, né? Não tem como explicar a paz que a gente sente quando tá lá, quando tá na missa, quando tá ali praticando a comunhão mesmo. E aí foi que ele falou que queria conversar comigo. E todo final da missa, o que é que eu fazia? Fugia, né? Fugia. Eu fugia, eu falava, o que o padre quer comigo, velho? O que o padre quer comigo? E eu, caraca, eu me esquivava. Até que um dia, sem querer, não teve pra onde Não correr, teve velho. como fugir, né? Ele me chegou com um papelzinho e me entregou, olha. Kevin, tem um convite pra você. Quero que você se torne ministro da palavra. Eu, meu Deus. E agora? Aí eu falei sim, peguei o papel, mas me pergunta se eu sabia o que era ministro da palavra. Não sabia o que era. Então, vem aproveitando a sua, falando do ministro da palavra, né? Que também é uma vocação, né? A gente Sim. botou na caixinha de pergunta ontem e Teve uma pergunta bem teve uma interessante, pergunta né, sobre bastante isso. interessante aqui de Anne Lima. Ela perguntou, ela foi escolhida para ser ministra da palavra e, e viu que você já era ministro da Sim, palavra sim. e perguntou como foi o processo, né, para ser ministro da palavra, do passo a passo, né? Então, como você falou, né, a questão cerimoniária, tem toda uma formação ali, se eu não me engano, foram 6 meses de formação, né, que a gente, inclusive com o Cauã, né, que é cerimoniário, ele que pega alguns ritos ali, mostra todos os objetos litúrgicos pra gente, para que a gente aprenda um pouco dos ritos, de tudo ali. E é uma formação bem longa, que é onde a gente faz leituras, tem a Nildete também, que é coordenadora, e assim vai indo. Eu comecei a renunciar várias coisas através do curso de Ministro da Palavra, porque eu sou um cara que, tipo assim, que prezo muito minha imagem. Então, você imagina só, eu tô lá no altar, fazendo a leitura, e bebendo cachaça É. e fazendo várias coisas. E aí eu fui vendo essa questão, e ali, a partir dali, começou algumas renúncias, sabe? Foi mesmo ali no curso de Ministro da Palavra, onde você vai aprendendo um pouco de tudo, vendo a responsabilidade que você carrega, né? Em proclamar a palavra e vai renunciando. Eu lembro que a primeira vez que eu subi no altar, eu fui escalado por uma quarta-feira, velho. Sabe como é? A missa é É. lotada, meu pé tremia, a voz não queria sair, eu todo nervoso. Mas ali, no serviço de Deus, você faz tudo, né? Ele Eu brinco, capacita, né? Você ele a vai lhe fazer. capacitando. Às vezes você precisa gravar vídeo, mas você não grava vídeo. Às vezes você precisa tirar foto, mas você não sabe tirar foto. E assim vai indo. Mas eu lembro que foi a partir daí que começou essa renúncia. Até lembro que tem também uma pergunta sobre Foi. renúncia, né? Clara também perguntou, né? Como foi para você renunciar às coisas do mundo e como aconteceu, né? Então, eu lembro que São João do ano passado eu ainda curti bastante, Eu também confesso. curti, foi Curti verdade. bastante São João do ano passado. Eu estava terminando ainda a formação como ministro da palavra e, e curti bastante ali. E eu fui renunciando. Aquilo ali não me fazia bem, eu não me sentia tipo assim. Quando chegava no outro dia eu falava, e aí? Então é isso, né? Muitas das vezes, né? Porque eu sou jovem ainda, muitas pessoas vêm dizer: você está perdendo sua juventude, você está perdendo sua vida na igreja, você isso, você aquilo. Não, mas é porque a gente vê que
ali não cabe mais a gente. Não Sim, é, a sim. gente não tem mais aquela atração, que não é uma atração, né? Mas é um meio de escapar, sabe, das coisas do mundo. Tá ali, curtindo com os amigos. A gente pode curtir com os amigos, mas não precisa ser em bebedeira, em cachaça, em festa. A gente pode curtir de outro jeito. Não, as pessoas têm essa imagem de, por você ser cristão, você não se diverte. Mas não, a gente conta piada, a gente brinca, a gente sai. Aqui rola várias resenhas, É, inclusive com o Diego aqui, com o Levi, que tá lá ó, na técnica ali. Meu irmão, é brincadeira o dia todo, só, lógico que é brincadeira saudáveis. E, tipo, não precisa estar envolvendo bebidas. E nem muito menos curtição, porque isso puxa outras coisas e vai te afastando cada vez mais de Deus. é verdade. Então, quando chegou esse São João, que eu curti esse São João, assim, que eu via que não cabia, não encaixava, sabe? Não, velho, eu tô indo, mas e aí? Eu tava indo, às vezes, por causa dos outros. E aí eu fui vendo e comecei a renunciar, tipo, lógico. Eu falo que a gente tem que dar um passo de cada vez. Não adianta você tirar tudo de uma vez, porque você não vai conseguir. Né? É É como, verdade. como você fazer uma dieta. Não, pô, não tem como você cortar o açúcar de uma vez só, se você sempre consumiu açúcar. Então vai cortando ali devagarzinho, vai cortando devagarinho. E eu falo que, me fugiu a palavra agora, que a conversão ela é diária, né? É. Então, são momentos ali diariamente que você vai mudando, sei lá, em você tá no trânsito, ao invés de você xingar o cara, você dá um tchau, abençoa o cara, sabe? E segue bola, vai evitando certas coisas que te levam a te afastar de Deus. Que é uma coisa dessa é as festas, né? Porque é o álcool que vai puxando outra coisa, que aí você começa a bebedeira, aí perde a consciência de si, começa a fazer algumas coisas que depois, no outro dia, você pode se arrepender ou É. não, né? Mas, assim, eu acho que é você botar como meta, sabe? Tipo, sei lá, eu não vou mais pra festa. Ou se você for pra festa, tal, não vou beber na É que festa. nem o Logan do PHN, né? Que é por Sim. hoje não. Por hoje não mais pecar, né? É um dos slogans. Então, todo dia a gente, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. E por assim a gente vai. Outro dia, no outro dia também. Hoje não vou mais pecar. É tentar. A conversão, como você disse, é diária, né? A Sim. gente tenta pecar. A gente mira. A gente tem uma música na Cola de Deus que os meninos falam que a gente. A santidade é o alvo, né? A gente mira na santidade, mas a gente vai. Não é que a gente obrigatoriamente peca, mas a gente é ser humano, a gente A peca. gente é falho. Diariamente a gente peca. Quem não, como diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Então, todos nós somos pecadores. Ah, porque a gente agora está na igreja, porque você é ministro, porque eu sou cerimoniário, porque você está agora com o padre, você é o bonzinho, você é aquele outro. Não, somos pecadores, somos igual. A gente, como o padre diz, né? Dentro da igreja são as piores pessoas que estão ali dentro da igreja. São as piores. Sim. Mas não piores de sentido assim. Mas piores por conta de pecar, né? Sim, é como você falou, né? Tipo, todo dia você levanta e você tem a escolha. A gente tem um poder de escolha ali, né? Que foi dado a gente. Então você escolhe pecar ou não. Às vezes como assim, tem um pecado da carne que é muito forte e você não consegue resistir ali. Mas, velho, o importante é você depois vai seu exame de consciência, vai se confessar e segue a vida tentando não fazer isso, sabe? Tipo, mas, claro que você não vai ficar tentando toda semana e fazendo a É, mesma coisa, né? Vamos ter vergonha na cara aí e algumas coisas você consegue realmente evitar. E aí foi quando eu virei ministro da palavra voltando assim, né, que eu comecei essa renúncia. E foi nessa tomada de decisão, nesse começo de ano, que eu falei bem assim, velho, isso não me cabe mais. Então, festas, eu não vou mais para festas, a não ser tipo, festa de amigo, assim, alguma coisa assim para interagir com a galera. Também, eu gostava muito de beber, admito, gostava muito de beber, bebia todo final de semana ali com os amigos e tal. Hoje em dia eu não bebo mais. E é algumas escolhas que você vai fazendo, como você falou, sofre alguns preconceitos, claro que sofre, porque tem muita gente que julga a gente. Porra, ele é santinho, ele é não sei o quê, ele quer se tornar não sei o quê. Não, velho, eu só tô buscando melhorar algo em mim, sabe? Buscando melhorar como pessoa, como ministro da palavra, como amigo, como pai. Então, tipo, você vai vendo esses passos ali e seguindo adiante. é. Tá vendo como a gente é interessante, né? Nosso testemunho ligou muito com as perguntas, né? Sabrina aqui que mandou, né? Que é minha mãe. Botou como vocês lidam com as críticas e julgamentos durante essa trajetória na vida cristã, né?
E foi muito o que Kevin falou, né? Se Eu a lembro gente... que você, Diego mesmo sofreu muito problema diante disso, né? Foi. Não, eu sofri verdadeiramente, né? Por conta disso. A partir das minhas renúncias, né? Que quando eu também entrei no cerimoniários, foi uma parte que eu comecei a renunciar a muita coisa. Que eu via que não cabia mais, eu ia, mas... Vou citar a festa do São João no ano passado. Eu fui, mas eu sentia que ali não era o meu lugar, que não me preenchia mais. Aquilo ali não fazia mais parte, sabe? Tipo, como você tivesse num, uma música que você não gosta, que você odeia e você tá ali no meio. Parece que é assim. Mas não porque, tipo, você agora decidiu, não. Ah, e claro que a gente não tá julgando quem faz isso, muito menos, porque a gente já fez isso, e seria errado da nossa parte, estar julgando. A gente tá citando nosso testemunho, mostrando que isso não cabe mais a gente, mas se você acha que cabe, tudo bem. E lembrando, a salvação, ela é É individual, individual. é. A gente só tá compartilhando aqui mesmo esses momentos da gente, né? Tenho vários amigos que ainda fazem isso, e tudo bem, cara. É. E aqui a gente pode pensar, né? Ir pra festa é pecado. Beber, eu tomo uma cerveja no final de semana é pecado. Não é essa prática. Eu tomo um copo de cerveja, eu tô pecando. Eu tô indo pra uma festa, eu tô pecando. Não. Mas se você tá no meio de coisas ilícitas, é que nem você tem 5 pessoas e alguém tiver com entorpecente e a polícia parar. Não vai pegar só com ele. Vai desconfiar de todo mundo. Então, é a mesma coisa. Se você está no meio daquele Você vai povo sofrer dali... sobre as escolhas de todos, né? É, Tipo, por conta da... Como é assim? Do ambiente, né? sim. Não, E você tá ali no meio, vai puxando uma coisa para outra. Como a gente já tem, como é que se diz? Não é que tem essa queda, mas já tem esse viés, né? A gente já foi daquele lado ali. Então, se tá às vezes no ambiente, queira que não pode ser tentado. E se a gente sabe que o diabo é sujo, a gente pode ser tentado até o ponto da gente não resistir, sabe? Não quer dizer que a gente tá totalmente livre disso, não. Que ninguém tá livre de nada, não. A gente pode estar ali no meio, ser tentado e cair ali na É. tentação. E uma coisa que o diabo gosta é colocar na nossa mente que a gente não é capaz, sabe? Isso aconteceu muito comigo quando era para ser cerimoniário. Você não, tipo, você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai, isso não é pra você. E aquela voz que você acha que às vezes é do seu subconsciente aqui, você começa a pensar, poxa, eu acho que aqui não é mesmo meu lugar não, mesmo não. Não vou mais, vou só ficar na missa. Mas a partir do momento que você dá o pontapé, que você esquece essa voz, e você dá o passo e você vai, aí você, hoje eu me vejo, eu disse, poxa, quando eu fui estar fazendo minha formação, eu não imaginava estar fazendo que eu estou fazendo isso hoje. Não, a gente duvida muito da gente, né? Como pessoa. Tipo assim, do que o povo vai falar, do que o povo acha. Isso é até uma dificuldade minha até hoje. Em alguns momentos eu consegui falar sobre Deus. Porque eu falo, velho, eu já fui tão pecador que aí, tipo, aquela pessoa que te conhece no passado, às vezes você vê você falando assim, né? E fala, ai, esse cara aí já aprontou, já derrubou o mundo e o fundo e agora tá aí pagando de santinho. Mas não, é reconhecer aquele erro que você fez no passado e seguir adiante, cara. É assim, né? Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, não adianta a gente querer. Eu cheguei agora na igreja, vou ter que fazer aquilo tudo. Não, porque às vezes a gente não vai. É, fugiu agora também a palavra, a gente não vai progredir, né? Sim. A gente só vai regressar, porque a gente vai querer, Vai ficar frustrado ali. hoje eu vou ler um evangelho, hoje eu vou rezar um texto, eu vou rezar o texto da misericórdia, hoje eu vou acordar com o Frei Gilson quando tava na quaresma, mas daqui a pouco você vê que tá tanta coisa, você começa e vai, daqui a pouco já não tá rezando o texto, já não vai, e você esfria. Então, uma coisa de cada vez, né? A gente começa... ali agradecendo ao acordar, quando vai dormir, agradece pelo dia, reza, faz ali suas orações e vai indo devagarinho com passos pequenos, né? Começa a ir para a igreja aos domingos, né? Então, com esses pequenos passos E ali, você tem vai... que ir à igreja aos domingos, né? Pecar, o padre disse, Dias Domini, que é o domingo do Senhor. Se faltar é pecado mortal. Então, não falte a missa do domingo, Eu viu? vejo muita gente, né? Como eu mostro muito essa conversão no Instagram, né?
tem muita gente que manda mensagem, Kevin, tô indo toda quarta, qual o próximo passo? O próximo passo é praticar a missa dominical. Porque aí você vai começar a entender que o Deus ali, ele não é só aquele Deus de adoração, sabe? É aquele Deus de renúncia, é aquele Deus de sacrifício, de você, como a gente falou, renunciar tudo aquilo que a gente, em tese, gostava, sabe? E ali vai começando. Porque você renunciar ao domingão que você podia estar tomando uma cerveja e o churrasco com a família, né? você vai estar lá na igreja, sabe? E ali que você começa, você vê que não é... Eu costumo dizer que tem muita gente que gosta do Deus de emoção, que é que vai lá, canta bastante, tem aquele momento de adoração, mas e aí depois? Depois não quer praticar o sacrifício, sabe? Aí é que nem também o nosso pastor fala muito também, né? Um dia os arrepios passam, né? Isso, então, a gente... Lógico que é bom a adoração, missa, tudo, mas a gente tem que prezar pela missa, o santo sacrifício da missa. Onde está o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ali na Eucaristia e na missa, né? E também, como você falou, hoje a gente tem missa lá na paróquia, dia de domingo, tem missa às 7 horas da manhã na matriz, 8 horas na capela, Desatadura dos Nossos, 10h30 com a missa das crianças, 5 horas da tarde na matriz e 7 da noite. Então, dá tempo, se você quiser fazer um churrasco à tarde, você vai para a missa de manhã e vai fazer seu churrasco, só né? Não vai bêbado pra missa, só não né? pode fazer isso, que isso aí... E ainda tá tem pecando, um adendo ainda, né? No primeiro domingo tem a missa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu dia, então são 5 missas em um dia. A missa, a Desatadora dos Nossos. Isso, Se você Meio-dia. não conseguir encaixar no seu domingo, olha, 7 horas, 10h30, meio-dia, 5 e 7, e ele ainda tava com a ideia de fazer outra missa. 8 da noite, né? 8, 8h30. Era da noite, um horário né? assim, pros atrasados. Ia ser a missa dos atrasados, né? Mas eu acho que ele repensou essa ideia. Repensou o horário também, né? Mas aí, tem mais alguma pergunta aí? Não, acho que só foi essas perguntas mesmo que mandaram, mas eu acho que da outra vez a gente já vai vir com mais perguntas também. Né? E a gente vai começar já a trazer mais convidados, vai começar... Esse é um piloto mesmo, pra gente ver como a gente ia ficar na frente das câmeras ali, porque a gente não tem essa prática, como falou, a gente... Deus dá o sinal, a gente vê e vai se capacitando ali, vai aprendendo, né? Esse é um projeto apadrinhado por Padre Marcelo, né? Nosso pastor. Eu cheguei com a ideia de fazer o podcast, ele falou, vamos. Eu falei, padre, eu quero fazer algo que seja descontraído, né? Porque, tipo, quando se fala muito de religião, né? Muita coisa. Do cristianismo, assim, a gente fica muito preso, né? Não tem aquele momento de descontração, aquela brincadeira. Não, e a gente queria fazer algo descontraído, chamei o Diego também, que vai apresentar junto comigo o Kadosh, que foi o nome, a gente buscou muitos nomes ali e veio o Kadosh, né? Que, para quem não sabe, em algumas traduções é santo, em outras é separado. Então, é um nome bastante interessante ali para ser usado, o Kadosh. Eu acho que fala um pouco sobre a gente. E aí, conforme a gente for indo, a gente vai compartilhando, vai toda semana postar vídeo, ou postar o podcast, né? Entrevista com algumas pessoas, e produzir também para o Instagram, e evangelizar para mais e mais pessoas, que essa é a meta, essa é a função do podcast, sabe? É mostrar que mesmo você sendo falho ali, você consegue a salvação. E evangelizar não é só você ser um cerimoniário, você ser um ministro da palavra, você ser um pregador, não. Evangelizar, às vezes, não simplesmente num abraço que você dá, sabe? Às vezes tem gente que precisa só de um abraço. No momento que você dá um abraço, você dá uma boa tarde, uma boa noite, às vezes a pessoa... O agir de Deus é tão, assim... É tão extraordinário que a gente acha que Deus precisa de se mostrar em tantas coisas. Não, mas até Deus se faz no mínimo, no pequeno ali. Onde a gente acha que não vai ter o agir de Deus, Deus está agindo ali, né? Eu lembro que, tipo assim, eu vou fazer caminhada todo dia de manhã, e aí eu tô com um crucifixo. E todo mundo, quando eu tô sem camisa, passa olhando pro crucifixo, porque é aquele crucifixo de madeira, né? Que geralmente padres usam, aí o pessoal fica tudo olhando assim. E até nisso aí é interessante, até na sua postura, sabe? Você consegue evangelizar ali. E é isso. Eu acho que por hoje é só, né? É um podcast mais pra gente falar um pouco sobre a nossa vida, sobre qual é o objetivo desse podcast. E conforme for, a gente vai discorrendo mais. E agradecer também a quem mandou as perguntas lá no Instagram, né? Foi bastante importante, né?
mas que a gente não sabia como ia encaixar essas perguntas aí. Isso, é. Mas Deus agiu e colocou a gente para envolver esse assunto, Vou né? confessar uma coisa pra vocês. A gente ficou com medo de não ter 20 minutos de conversa daqui, mas eu acho que já vai mais de 30, 40 minutos aí, né, Levi? Vai quantos minutos aí já? Já vai Meia hora já, tá meia vendo hora de aí? conversa. Então a gente conseguiu discorrer bastante. Era esse mais ou menos o objetivo que a gente tinha hoje. E nos outros a gente vai aumentando ali de acordo com a conversa com nossos entrevistados. Eu creio que é isso. Muito obrigado. Levisão, bota aí na câmera do meio pra gente agradecer a todo mundo aí. Então, esse é nosso podcast, KadoshCast. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, que escutaram através do Spotify ou estão assistindo aí pelo YouTube, viu? Deus abençoe vocês e fica com a gente aí até o próximo. Obrigadão aí a vocês, a todos os nossos seguidores aí também, né, do Instagram. E como o nosso slogan é, né? É KadoshCast, sua fé, sua vida e seu podcast, né?